Livro dos Gigantes, Enoque e o Dilúvio. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas das progênies dos homens, e geremos filhos. Eu temo que possais indispor-vos da realização deste empreendimento, que só eu sofrerei por tal grave crime. Mas eles responderam e disseram: Nós todos juramos que não mudaremos nossa intenção, mas a executaremos neste empreendimento projetado. E assim amarraram-se por mútuo juramento. Então eles se uniram e juraram todos neste mesmo juramento, e o seu número era de 200, os quais descendiam de Ardes, que era o topo do monte Armon, nos dias de Jared. Portanto, aquele monte foi chamado Armon, porque eles juraram sobre ele. A nomenclatura Armon, ou Hermon, deriva do hebreu Eren e se traduz como maldição. Estes são, portanto, os nomes dos sentinelas: Semiasa, que era o líder de todos, Aracabaramiel, Aquidiel, Tamiel, Ramuel, Daniel, Azaquiel, Saraquiniel, Azael, Armes, Batral, Anani, Zabebe, Zanzavel, Ectael, Turel, Yomiel e Arzaziel. Estes eram os ministros dos 200 anjos, e o restante estavam todos com eles. O livro dos gigantes amplia a menção em Gênesis 6:4, onde nos é dito que haviam gigantes sobre a terra, e o texto segue dizendo: Naqueles dias haviam os Nefelins sobre a terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses Nefelins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Alguns textos pouco conhecidos sobre Enoque foram descobertos em Qumran. Um dos mais importantes deles é o fragmento do livro dos gigantes. O livro de Enoque, assim como em Gênesis 6:14, nos diz que a mistura de anjos caídos com humanos deu origem a uma raça de gigantes conhecidos como Nephilims. Consequentemente, os descendentes desta união não natural eram bizarros, enormes e fortes. No livro de Enoque diz também que os anjos caídos e os gigantes começaram a oprimir os homens, ensinando-lhes toda sorte de conhecimentos ocultos, proibidos e desconhecidos, provocando assim a ira de Deus. Por esta razão, Deus teria feito vir sobre a terra o grande dilúvio e aprisionou estes anjos caídos até o dia do julgamento final. Nessas regiões polares, onde plantas e animais tropicais viveram em abundância um dia, de repente começaram a acumular imensas massas de neve e gelo, o que deve ter resultado na grande era glacial depois do período do dilúvio. Mas as águas do dilúvio não vieram só de cima. Até ainda mais espetacular, reservatórios de águas subterrâneos cuspiram água para fora. Romperam-se todas as fontes do grande abismo. As bacias dos oceanos subiram. Haviam enormes explosões expelindo vapores e rochas derretidas. As águas continuaram a subir, até 6 semanas mais tarde, onde o dilúvio alcançou seu ponto máximo, com profundidade de cobrir as montanhas, e manteve-se assim por 110 dias. Até que as águas haviam destruído todos os seres viventes dos continentes, exceto os que estavam na arca. A parte final do episódio do dilúvio, descrito em Gênesis capítulo 8, onde lemos que Deus fez soprar o vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Assim as águas iam escoando continuamente por sobre a terra. Livro dos Gigantes. Texto reconstruído dos fragmentos. Gilgamesh fala: Eu sou um gigante, e pela força poderosa de meu braço posso vencer qualquer mortal. Fiz guerra contra eles, mortais, no passado, mas agora sou capaz de resistir aos seus oponentes que residem no céu e moram em lugares sagrados. E não apenas isso, mas eles são de fato mais fortes do que eu. O dia dos ferozes homens e animais selvagens chegou,
como eu sou conhecido. Então Órrea disse a ele: eu fui forçado a ter um sonho. O sono dos meus olhos desapareceu para que eu pudesse ver uma visão. Agora eu sei que no campo de batalha não podemos vencer. Órrea descreve sua visão. Eu vi uma árvore arrancada, exceto por 3 de suas raízes. Enquanto eu estava como que assistindo, moveram-se todas as raízes para este jardim, mas não para as 3. Este sonho diz respeito de nossa morte, a de Gilgamesh e a de todos os seus companheiros, disse Órrea. No entanto, Gilgamesh disse-me que todos esses pressentimentos estão relacionados aos governantes da Terra, aos poderosos mortais, a quem o líder dos anjos bons amaldiçoou, e não a nós. Os gigantes ficaram contentes com suas palavras. Então Órrea se virou e saiu da assembleia. Há mais sonhos cuja conotação é hostil aos gigantes. Os sonhadores se reportam aos monstros e depois aos gigantes. Depois disso, 2 deles tiveram visões e por isso foram incapazes de dormir. Então eles vieram aos seus companheiros e contaram seus sonhos diante de toda a assembleia. Eles relataram que, em seus sonhos, pareciam estar observando um jardim onde jardineiros estavam regando 200 árvores e grandes brotos saíam de suas raízes. De repente, o jardim se incendiou, de modo que foi destruído e toda a água evaporou. Então eles foram até os gigantes para lhes contar sobre os seus sonhos. A sugestão feita por eles foi para que procurassem o escriba e profeta Enoque para interpretar os sonhos. Vamos procurar Enoque, o famoso escriba, e ele irá interpretar o sonho para nós. Então Órrea declarou aos gigantes: eu também tive outro sonho esta noite, e eis que o governante do céu veio à terra e nos deu um fim. Esse é o fim de meu sonho. Ao ouvir isso, todos os gigantes ficaram com medo e chamaram Mahuai, o titã. Ele veio ao encontro dos gigantes, que o imploraram para que fosse até Enoque, o escriba. Vá, Enoque, para que ele possa falar com você e depois volte para nos dizer. Você ouviu a voz deles, disseram os gigantes. Órrea falou com Mahuai e disse-lhe: Enoque ouvirá e interpretará os sonhos e nos dirá quanto tempo nós, gigantes, ainda temos para viver e governar a terra. Depois de uma jornada através dos céus, Mahuai vê Enoque e fala com ele a respeito de seu pedido. Mahuai subiu ao ar com grande força, usando suas mãos como asas de águia. Deixou para trás o mundo habitado e passou pelo grande deserto da desolação. Enoque ouviu e saudou-o. E Mahuai disse a Enoque sobre sua missão. Voando aqui e ali, Enoque foi pela segunda vez a Mahuai. Depois que ele, Enoque, tinha avisado a Mahuai sobre voar muito perto do sol. Mahuai falou com Enoque e disse-lhe: todos os gigantes da terra aguardam suas palavras. Se a queda dos anjos iníquos foi realizada por providência divina de seus dias de glória celestial, você pode pelo menos nos assegurar que o número de nossos dias gastos causando dano será acrescentado às nossas vidas. Queremos saber o significado das 200 árvores que desceram do céu. Enoque, tendo recebido o pedido de Mahuai, tentou interceder inutilmente a Deus. Assim, ele apresentou a Mahuai um tablete que estava cheio de revelações sobre o julgamento vindouro, mas que oferecia alguma esperança para o futuro através do arrependimento. O escriba Enoque então deu a Mahuai uma cópia de outro tablete, não aquele mergulhado na água, mas um que tinha a caligrafia do próprio Enoque. A escrita na tabuinha dizia: em nome do grande e santo Deus, esta mensagem é enviada a Semiasa e a todos os seus companheiros. Que saibam vocês, os gigantes, que não escaparão do julgamento de todas as coisas que fizeram, e que suas esposas, seus filhos e as esposas de seus filhos também não escaparão. E por sua maldade na terra, foi-lhes destinado um julgamento celestial. A terra está clamando e reclamando das vossas ações e das de seus filhos, sobre todo o mal que fizestes a ela. Até que o anjo Rafael chegue, eis que o fim está vindo por um grande dilúvio, que destruirá todas as coisas vivas dos desertos e dos mares, sejam elas quais forem. O significado dos sonhos é este julgamento para todo o vosso mal. Mas se vocês se arrependerem agora dos laços que ligam vocês a este mal e orarem por perdão, poderão ser salvos. Fim do manuscrito. Rafael foi o anjo enviado por Deus para lutar contra o mal, especialmente contra Azaziel, um dos sentinelas.
Curiosamente, Enoque também parece ter tido uma visão a respeito deste inevitável fim, quando ele diz: "Um grande medo se apoderou de mim, e eu caí com a face em terra. Eu ouvi a voz dele." Nesta última parte do manuscrito, nos é dado a entender sobre a ocasião em que um anjo desceu à terra para arrebatá-lo ao céu. Lembrando que no momento do dilúvio, Enoque já não estava na terra, mas sim Noé, o qual foi escolhido por ser um homem bom e incumbido, juntamente com sua família, de repovoar o novo mundo. E o texto continua: "E Enoque habitou entre os homens assim como ele, mas não aprendeu nem se espelhou neles." Segundo as tradições antigas, os Néfilins tinham enormes habilidades psíquicas. Eles realizavam levitação, controle mental e remoto. Seriam verdadeiros deuses na Terra. Eles tinham o poder de pronunciar e remover maldições e doenças, e também tinham maneiras de conhecer e prever o futuro. Sem dúvida alguma, eles eram extremamente inteligentes, pois seus pais eram os anjos que haviam caído. Sabiam tudo sobre ciência, arquitetura e engenharia e combinaram essas habilidades para construir as pirâmides e outros grandes monumentos inexplicáveis hoje para a ciência ao redor do mundo. Depois criaram e implantaram os sacrifícios humanos. De acordo com o capítulo 1 de Enoque, eles bebiam sangue e ensinavam o aborto. O livro de Enoque, nos capítulos 44 e versículo 17, capítulo 9, 5, 6, 7 e 8, afirma: "E o nome do quinto é Cassiad. Ele descobriu aos filhos dos homens todas as maldades dos espíritos dos demônios, a destruir o embrião no ventre da mulher, para que assim seja abortado. Tu vistes o que Azazel tem feito e como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra. Ele tem aberto e revelado ao mundo todas as coisas proibidas feitas nos céus. Semiasa também tem ensinado sortilégios e dado autoridade àqueles que estão associados com ele. Eles têm ido juntos às filhas dos homens, deitado com elas, contaminando-as e revelando coisas proibidas a elas. E as mulheres têm gerado gigantes." Em suma, estes seres misteriosos mexeram nos polos magnéticos dos seres humanos e dos animais, com a finalidade, é claro, de modificar ou destruir seu DNA, na intenção de impedir a redenção através de uma linhagem humana pura. Eles foram os heróis do passado, os homens poderosos e de renome, falados nas famosas mitologias gregas e de todo o mundo antigo. Eles são a razão pela qual Deus teve que destruir o mundo e todos os habitantes no grande dilúvio.